Nação rubro-negra, preparem os ouvidos porque o que eu vou falar aqui é simplesmente absurdo, é revoltante e mostra que o bastidor do Flamengo está pegando fogo. A bomba que acaba de explodir no Ninho do Urubu é que o negócio da venda do Wallace Yan para o Red Bull Bragantino caiu, foi interrompido. O moleque já tinha se despedido, já tinha falado em tom de adeus no vestiário, já tinha agradecido a torcida e agora está de volta ao Rio de Janeiro num clima de total incômodo e constrangimento. É uma situação vergonhosa para a gestão de um negócio que parecia certo e que agora vira uma novela de mau gosto que prejudica a cabeça de um jovem talento. Vamos analisar a fundo a gravidade desse impasse monumental. O Flamengo estava acertado com o Bragantino por 10 milhões de euros, mais de 60 milhões de reais, uma cifra monstruosa por um jogador de 20 anos que é cria do Filipe Luís. Mas o que aconteceu? O presidente BAP bateu na mesa e disse não, porque segundo a diretoria rubro-negra, o Bragantino foi moleque. Eles teriam mudado os termos no papel, alterado as datas das parcelas, tentando jogar o pagamento para o além. O Flamengo não é banco, o Flamengo não precisa de esmola e não vai aceitar ser passado para trás por time que se diz empresa. A posição do BAP foi rígida, foi de autoridade, mas olhem o custo disso para o atleta. O Wallace Yan está num limbo que é um absurdo histórico. O garoto se despediu contra a Portuguesa, reiterou o adeus contra o Bangu, falou que estava indo embora de casa e agora volta para o ninho com uma mão na frente e outra atrás. E sabem o que é mais triste? Ele nem está treinando com o grupo principal, ele está treinando fora do clube para manter a forma, porque o clima ficou pesado. A despedida pública causou um incômodo interno monumental porque o negócio ainda não tinha a canetada final. É uma falha de comunicação vergonhosa que expôs o jogador e a instituição. Questionem comigo, nação, até que ponto isso afeta o desempenho desse moleque? O Wallace Yan foi um dos destaques do Filipe Luís na base, foi puxado pelo mestre para o profissional, tem números relevantes, 7 gols e 4 assistências em 33 jogos no ano passado, fez parte do grupo campeão da Libertadores e do Brasileiro, estava lá no Catar, o cara é um vencedor e agora é tratado como uma mercadoria que ia e voltou porque o Bragantino tentou dar uma de esperto. O Flamengo está certo em não aceitar parcelamento a perder de vista, mas o estrago na cabeça do atleta já foi feito. E tem mais um detalhe que mostra o tamanho da exclusão. O Flamengo está indo para Brasília para a final da Supercopa contra o Corinthians nesse domingo. O Filipe Luís vai levar todo mundo. Até o volante Saul, que está lesionado, vai viajar para fazer parte do grupo, para sentir a vibração da decisão. E o Wallace Yan ficou no Rio, ficou para trás. É um jogador que até ontem era parte da família e hoje está num canto treinando separado. Isso é doloroso, é uma injustiça com um garoto que sempre honrou o manto. O Flamengo está dando uma demonstração de força para o mercado, dizendo que ninguém faz o Mengão de palhaço, mas o preço humano disso é altíssimo. Qual é o futuro do Wallace Yan agora? Será que ele vai ser reintegrado pelo Filipe Luís depois da Supercopa? Ou será que o clima ficou tão azedo que vão tentar empurrar ele para outro clube da Europa? O Bragantino diz que o parcelamento já estava acordado. O Flamengo diz que eles mudaram o que tinha sido falado. É a palavra de um contra o outro, mas quem perde é o futebol. O Wallace é um meia-atacante de muito recurso, um jogador que o Filipe Luís adora. Imaginem a cabeça do Filipe Luís vendo um dos seus filhos da base passar por esse papelão por causa de questões burocráticas. É vergonhoso. A gente precisa lembrar que o Flamengo é uma potência financeira. Se o BAP disse que não aceita o modelo de pagamento, é porque o Flamengo não está desesperado por esses 60 milhões. O Flamengo exige respeito nas negociações. O Massa Bruta achou que estava lidando com um time pequeno que precisa de dinheiro para pagar o almoço, mas se deram mal. O problema é que o Wallace Yan já limpou o armário, já tinha dado abraço de despedida em todo mundo. Como você volta para um vestiário depois disso? É uma situação de constrangimento monumental. Eu quero ver a reação da torcida. Vocês acham que o Flamengo fez certo em bater o pé e cancelar a venda por causa do parcelamento ou deveria ter vendido logo para não queimar o jogador? É uma narrativa de autoridade contra uma narrativa de gestão de pessoas. O Flamengo hoje se comporta como um gigante europeu, que não aceita qualquer coisa, mas precisa ter cuidado com seus ativos, com as suas joias. O Wallace Yan não é um qualquer, ele é campeão da Libertadores, ele merece respeito. Domingo tem decisão,
E o Wallace Yan vai assistir pela televisão, enquanto o Saul, mesmo machucado, vai estar lá no gramado do Mané Garrincha. Essa imagem é muito forte, nação. Ela mostra que o jogador hoje está completamente fora dos planos imediatos. É uma tragédia para a carreira de um jovem que tinha tudo para explodir agora no começo do ano. Que esse impasse se resolva logo, porque o Flamengo não pode se dar ao luxo de ter um jogador de 60 milhões de reais treinando em praça pública ou em academia particular, porque os clubes não se entendem. Nação, parem tudo e prestem atenção no que eu vou dizer agora, porque isso aqui é o que ninguém tem coragem de falar abertamente. Vocês conseguem imaginar o que passa na cabeça de um jovem de 20 anos, um garoto que cresceu no ninho, que sonhou com a glória, no momento em que ele limpa o armário, se despede dos amigos com lágrimas nos olhos e diz: "Estou indo embora de casa"? É um trauma emocional monumental. O Wallace Yan foi exposto a uma situação de um amadorismo que não condiz com o tamanho do Flamengo de 2026. O moleque já tinha mudado a chave, já estava com a cabeça em Bragança Paulista, pronto para um novo desafio, e agora é obrigado a voltar para o Rio como se nada tivesse acontecido? Como você olha para o Felipe Luiz, para o Gabigol, para o Arrascaeta e diz: "Voltei porque o papel não bateu"? É vergonhoso. O Flamengo está certíssimo em não ser barriga de aluguel de time de empresa. O BAP agiu com a autoridade que o cargo exige, ao barrar um parcelamento ridículo. Mas a pergunta que fica é: por que deixaram o garoto se despedir publicamente sem ter o contrato assinado? O Flamengo é gigante, é monumental, e a nossa diretoria precisa ter a mão de ferro para negociar, mas também o coração para cuidar dos nossos. O Wallace Yan é cria do ninho, ele merece uma solução que seja boa para ele e para o clube. Que essa interrupção seja apenas um capítulo de uma negociação que vai trazer o valor que o Flamengo merece, ou que ele seja reintegrado e faça os gols que a gente precisa para ganhar tudo em 2026. O sistema não vai dobrar o Mengão, mas a gente não pode deixar o nosso próprio patrimônio se desvalorizar por causa de ego. Em resumo, a negociação da venda de Wallace Yan para o Red Bull Bragantino, avaliada em 62 milhões de reais, foi interrompida pelo Flamengo após o clube paulista tentar alterar as datas e as parcelas do pagamento. O presidente BAP não aceitou os novos termos, e o jogador, que já havia se despedido oficialmente da torcida e dos companheiros, teve que retornar ao ninho do urubu num clima de total constrangimento. O Wallace Yan está fora da viagem para a final da Supercopa em Brasília e segue treinando separado do grupo, enquanto seu futuro segue indefinido. E aí, nação, o que você achou dessa postura do BAP? Foi correto em defender o dinheiro do clube ou foi um erro expor o Wallace Yan dessa forma? O moleque ainda tem clima para jogar no Flamengo ou a ponte foi queimada? Comenta aqui embaixo porque eu quero ver a opinião visceral da maior torcida do mundo. E já sabe, para não perder nada dessa novela e de todas as notícias diárias e verídicas do nosso Mengão, se inscreve agora, ativa o sininho e vem com a gente porque o clima tá fervendo. Tamo junto e rumo ao título na Supercopa.